Olá, turma! Aqui é a professora Maíra e na aula de hoje de português nós iremos utilizar o livro didático de vocês. O que vocês vão fazer? Primeira coisa que vocês vão fazer é pegar o livro e abrir nas páginas 42 e 43. Nessas duas páginas aparecem a imagem dessa floresta. Vocês vão observar bem essa imagem, para a partir dessa imagem vocês responderem essas 5 questões que aparecem aqui. Leitura da imagem. O que essa leitura da imagem diz? Primeira questão, descreva a cena retratada na imagem, comente com os colegas as sensações que ela provoca em você. Basta vocês responderem, o que essa cena desperta em você? Que sensação? Alegria, animação, mistério? Vocês vão ver o que aquela imagem da floresta desperta em vocês. Segunda, você conhece alguma história que poderia se passar nesse cenário? Que história vocês acham que dava para acontecer dentro de uma floresta como essa? Depois que vocês dizerem que história seria essa, vocês vão dizer que história, como vocês conheceram essa história? Essa história que vocês disseram na segunda questão, que dava para se passar nessa floresta, como você conheceu? Quarta, onde você mora? Há alguma história tradicional contada oralmente? Vocês conhecem alguma história que é contada de pessoa para pessoa aqui de Nossa Senhora das Dores? É isso que vocês vão colocar aqui na quarta questão. E na quinta, contar uma história é algo tão antigo quanto a vida em sociedade. Para você, qual é a importância de contar atualmente histórias que valorizem as tradições populares? Por que vocês acham que deve ser importante haver histórias para cada lugar, para cada região? Essas questões aqui, todas elas são pessoais, é a opinião de vocês. Depois que vocês fizerem isso, vocês vão passar para as páginas 44, 45 e 46. Primeira coisa que vocês vão fazer, o texto é os dois papudos. Vocês vão observar bem a imagem que acompanha o texto, né? Vocês vão observar essas figuras que aparecem ao redor da página, que é a ilustração da história. Antes de começar a leitura de Os Dois Papudos, vocês leem essa partezinha aqui. O que vem a seguir? Diz o seguinte, o conto que você vai ler foi registrado de forma escrita por Ruth Guimarães. No entanto, trata-se de uma história do imaginário popular brasileiro, transmitida oralmente de geração para geração. O que isso quer dizer? É uma história que as pessoas iam contando uma para outra, né, de boca em boca. Só que a escritora Ruth Guimarães ouviu essa história de alguém e passou para o texto escrito. A escritora realizou uma vasta pesquisa pelo país para selecionar e organizar narrativas tradicionais que posteriormente foram publicadas em livro. Antes de ler o conto, observe a ilustração que o acompanha. Foi a imagem que vocês observaram. Depois, leia o título do texto e responda. Só pelo título, esse título aqui. Os Dois Papudos. Como você imagina que são esses dois papudos? Quem você acha que são esses personagens? Como eles são? O que vocês acham que acontece na história? Só pelo título, Os Dois Papudos. Depois que vocês imaginarem isso, vocês passam para a leitura do texto. O texto vai até a página 46, até aqui, ó. Tá certo? Nessa página 46, a gente vai ter o vocabulário. O vocabulário é o quê? É a seleção de palavras que vocês podem não conhecer. Então, se vocês, por exemplo, não sabem o que é aleijão, vocês observam aqui o significado, deformidade física. Se vocês não sabem, por exemplo, o que é estirão, trajeto extenso, uma estrada longa, por exemplo. Então, vocês dão uma lidazinha nessa parte do vocabulário, ok? E vocês também podem ler essa partezinha da página 46, que fala sobre a escritora Ruth Guimarães, onde ela nasceu, o que ela escreveu, tá certo? Para depois disso, vocês passarem para a atividade da página 47. Na página 47, vocês têm 9 questões sobre o texto Os Dois Papudos. Basta colocar as respostas no caderno. As perguntas dizem, ó. Primeira questão. Sua hipótese sobre como eram as personagens se confirmou? Quando ele perguntou lá no início, como você imagina que eram esses personagens? Você imaginou. A história confirmou o que você imaginou? Sim ou não? Por quê? Vocês vão justificar. Segunda questão. O conto tem como personagens 2 homens com uma característica peculiar, com uma característica diferente, interessante. Letra A. Que característica é essa que os 2 homens têm?
Os dois homens se sentem satisfeitos com ela? Os dois gostam dessa característica ou não gostam? É isso que vocês vão colocar na letra A. Na letra B, como as pessoas da história reagem a essas características das personagens? O que os outros acham dessa característica que esses homens apresentam? Ao longo do conto, há uma oposição entre as duas personagens principais. Oposição é característica contrária. Ou seja, qual é a diferença entre esses dois homens, entre essas duas características? Um é de um jeito e o outro homem é de outro. Qual é essa característica que diferencia os dois? Terceiro, releia o sexto parágrafo do texto. Por que os foliões provocam medo no homem? Por que eles sentem medo desses foliões? Que estratégia a personagem usa para enfrentar a situação junto com esses foliões? O que ele faz para enfrentar esse contato com essas pessoas? Como se caracteriza no texto o ambiente onde se passa a ação? Como é o lugar? O lugar é agradável, sombrio, iluminado? É isso que vocês vão colocar na letra C. Quarta questão. Por que os anões transformaram os homens? O que os homens fizeram que fez com que os anões transformassem eles? Quinta questão. No fim do conto, as duas personagens principais foram modificadas. Elas mudaram no final, não é isso? Que mudanças ocorrem em cada personagem? O que acontece com um e o que acontece com o outro? Por que essas mudanças acontecem? Vocês vão explicar por que essas mudanças ocorrem com cada homem, certo? Sexta questão. Observe as expressões iniciais do primeiro e do segundo parágrafos. Vivia numa povoação e certo dia. Letra A. Qual delas indica que ocorrerá uma mudança na história? Qual dessas duas? Vivia numa povoação ou certo dia? Você vai responder na letra A. Qual delas marca quando acontece a narrativa? Vivia numa povoação ou certo dia? É isso que vocês vão responder na 6. Sétima. Que expressões indicam quando terminam os encontros com os anões? Qual é a frase ou a palavra que marca o final desses encontros? Oitava. Se as expressões apontadas nas questões 6 e 7 não fossem utilizadas, que efeito isso causaria no conto? Se não houvesse vivia numa povoação, ou certo dia, ou a que você colocou aqui na 7ª questão, ia mudar o texto? É isso que vocês vão explicar aqui. Em quanto tempo se desenvolveram as ações narradas na história? O que acontece na história dura mais ou menos quanto tempo? É num dia, numa noite, numa semana, em alguns dias? É isso que vocês vão colocar na 9ª questão. Lá no finalzinho da página, ainda tem essas anotações aqui sobre o momento histórico em que acontece esse conto. Geralmente, não se coloca muito a data específica de quando essas histórias acontecem, porque elas são repassadas de uma pessoa para outra ao longo do tempo. E geralmente essas histórias são contadas em uma ordem linear ou cronológica, ou seja, passado, presente e futuro. Ok? É essa atividade que vocês vão fazer. Por hoje é só e até a próxima aula.